A jornada da Igreja Protestante, da Reforma à Modernidade. Bem-vindo à jornada histórica da Igreja Protestante, um movimento que teve um impacto profundo no cristianismo e na sociedade como um todo. Ato 1. Raízes da Reforma. No século XVI, a Igreja Católica enfrentava críticas internas e externas, resultantes de abusos, corrupção e questionamentos teológicos. Martinho Lutero desencadeou um movimento de reforma, buscando uma igreja mais fiel aos ensinamentos bíblicos e centrada na graça e fé em Deus. No século XVI, a Igreja Católica Romana dominava o cenário religioso da Europa, mas nas sombras dessa instituição poderosa, uma insatisfação crescia. Ato 2. O surgimento do protestantismo. Nesse cenário conturbado, um monge alemão chamado Martinho Lutero mergulhou em uma profunda crise espiritual e teológica. Lutero questionou a venda de indulgências e proclamou que a salvação era alcançada pela fé, não por obras. A Igreja Católica exercia um controle absoluto sobre a fé e as práticas religiosas, mas muitos fiéis começaram a questionar as doutrinas e práticas estabelecidas. Essas questões abriram caminho para um movimento de reforma que iria desafiar os fundamentos da Igreja Católica. A Reforma Protestante inspirou outros líderes a desafiar a autoridade papal e estabelecer novas igrejas, como a Igreja Anglicana, Calvinistas, Batistas e muitas outras. Essas novas igrejas protestantes enfatizavam a autoridade das Escrituras, a salvação pela fé e a responsabilidade individual diante de Deus. As 95 teses de Lutero foram um chamado para o debate teológico e uma denúncia dos abusos da Igreja. A invenção da prensa de impressão permitiu que as ideias reformistas se espalhassem como fogo, desencadeando um movimento que transformaria o mundo. A Igreja Católica tentou silenciar a reforma por meio da excomunhão de Lutero, mas isso não foi suficiente para conter o movimento. Esses líderes continuaram a desafiar as estruturas da Igreja Católica e estabeleceram igrejas reformadas em diferentes regiões da Europa. Ato 3. Conflitos e expansão. À medida que a reforma protestante se espalhava pela Europa, o movimento encontrava resistência e desencadeava conflitos que moldariam o curso da história. A busca pela liberdade religiosa e a competição entre católicos e protestantes levaram a conflitos violentos que moldaram a história europeia. O protestantismo se espalhou pelos continentes, influenciando a cultura, a política e a educação. A luta pelo controle religioso e político levou a confrontos sangrentos, especialmente nas regiões da Alemanha, França e Países Baixos. Em muitas regiões, os protestantes enfrentaram perseguição, repressão e restrições aos seus direitos e liberdades religiosas. Ato 4. Desafios e renovação. Em meio a desafios intelectuais e culturais, o protestantismo enfrentou a necessidade de se adaptar e renovar sua mensagem para o mundo em constante mudança. A Igreja Protestante buscou renovar-se, mantendo sua identidade e relevância no mundo moderno. A história da Igreja Protestante é uma jornada de desafios, realizações e transformações. Seu legado perdura até hoje, influenciando milhões de vidas em todo o mundo. A Igreja Protestante continua a evoluir, buscando seguir os princípios da Reforma e compartilhando a mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus. Obrigado por embarcar nesta jornada histórica da Igreja Protestante. Que possamos aprender com o passado, enquanto caminhamos para o futuro, guiados pela fé e pela esperança.